As diversas disposições dos homens, as obras da alma, decorrem das diversas disposições de seus corpos, e ainda, a boa compleição do corpo responde à nobreza da alma. É com essas duas frases memoráveis que começamos a análise de hoje, do livro A Vida Intelectual, do Padre Sertilanges. Eu sou o Vitor Randolli, sou criador do canal Verdade e Realidade, onde a proposta é sair da superficialidade dos assuntos que merecem profundidade. Então, fazemos isso analisando bons livros e estou nesse momento analisando com vocês A Vida Intelectual do Padre Sertilanges. Então, se você ainda não viu os vídeos anteriores, né, dá uma olhadinha lá no canal. Então, nós já falamos sobre, do ponto de vista de se buscar uma vida intelectual, descobrir as verdades e amá-las através dos estudos. Falamos que é necessário receber uma vocação divina, né? Um chamado bem específico. Nós falamos sobre a intelectualidade, o que de fato é intelectualidade, e quais são as virtudes que estão por trás desta necessidade que temos de desenvolver a intelectualidade. A virtude comum, que é as virtudes comuns, que são as virtudes cardeais, né, tão necessárias, mas também uma virtude bem específica, que é a virtude da estudiosidade, que é o oposto, obviamente, da curiosidade. Falamos sobre isso, falamos como é importante ter uma vida de oração, porque espírito e pensamento, ou espírito e intelectualidade, para o cristão andam juntos. Muitas coisas é o espírito que te comunica e você fortalece com a sua racionalidade. Tá bom? Então hoje, sem mais delongas, entramos aqui num capítulo onde Sertilanges nos fala sobre algo muito curioso, que está muito em moda hoje em dia, né? Que é a disciplina do corpo. Só que é interessante entender essa aproximação de Sertilanges a partir de uma visão intelectual. Achei bastante curiosa e bastante sábia, inclusive, né? Então vamos andar aqui para frente, né? Olha só que interessante. Essas primeiras frases que eu citei, né? Vamos pensar um pouquinho sobre elas. As diversas disposições dos homens, as obras da alma, decorrem das disposições de seus corpos. E ainda, a boa compleição do corpo responde à nobreza da alma. Para que a gente entenda bem isso, é entender o que somos, de fato, né? Nós não somos puro espírito, mas nós temos uma alma semelhante a Deus, né? Deus infunde em nós a alma a partir do momento em que somos concebidos, né? O sopro de Deus. Então, a nossa alma é imagem e semelhança de Deus. Porém, nós temos um corpo físico, nós somos matéria. Então, o que somos? Nós somos uma compleição entre corpo e alma. Importantíssimo entender isso, né? Às vezes a gente quer progredir na nossa vida espiritual e a gente esquece que a gente é humano e que é necessário exercer a disciplina, a alma, com certeza, mas que passa por uma disciplina do corpo. Então, essa consciência de que nós precisamos disciplinar o nosso corpo se nós queremos, de fato, progredir na alma e na intelectualidade, é uma consciência muito necessária. Veja, do ponto de vista cristão, é muito importante entender o que está ali no Gênesis, né? Na criação do homem, né? O homem foi feito à sua imagem e semelhança. Então, no começo do Gênesis, ele fala assim, que quando Deus criou o homem, ele passeava pelo jardim do Éden e se comunicava com o homem. Como que a gente pode entender, de maneira alegórica, esse passeava? Havia uma comunicação direta de Deus com a nossa alma. E nós tínhamos um estado de amizade. E esta alma ordenava o nosso corpo. Então veja, isso é muito importante. O corpo, ele era ordenado em virtude da alma, que recebia a comunicação com Deus, digamos assim. Deus comunicava a nossa alma que ordenava o nosso corpo. Após a queda, né, após o homem querer ser feliz sem Deus, vamos pensar assim, rejeitar a Deus e querer por conta própria ser feliz, houve uma desordem. E essa desordem inverteu as coisas, ou seja, as paixões do nosso corpo, aquilo que interfere o nosso corpo, ele tende a falar mais alto do que a nossa alma, né?
Então é por isso que muitas vezes a gente tem muitas dificuldades com os pecados que vêm da carne, né? A gente inclusive fala na teologia cristã dos nossos três inimigos: o demônio, o mundo e a carne. Ou seja, a nossa carne é aquilo que a carne clama, muitas vezes é inimigo de nós mesmos. E nós nos deixamos, se deixarmos levar por ela sem disciplina, nós não desenvolvemos em potencialidade tudo aquilo que somos chamados a ser. Então é importante entender que se a gente quer progredir na vida intelectual, é importante olhar para o corpo e para a saúde do corpo, né? Ou seja, o que no meu corpo está causando essa desordem que não está permitindo eu progredir na minha vida intelectual? Então, ele continua aqui, né? É no meio dos fenômenos psicológicos, né? Em continuidade com eles e na sua dependência que o fato intelectual se dá. Então vamos lá. Primeiro ele parte de um princípio aqui, puramente de como o teu corpo ou a tua imaginação ela pode influenciar diretamente na tua vida intelectual. Então ele fala isso, né? É no meio dos fenômenos psicológicos, em continuidade com eles, na sua dependência, que o fato intelectual se dá. Ele é um conjunto de imagens, emoções, sensações, que são a base desta ideia. Quando desejamos despertar em alguém um pensamento, de que meio dispomos? Aí ele fala o seguinte: dispomos de sinais, estados sensíveis e imaginativos, emotivos, de memória. Sinais em que ele descobrirá a nossa ideia e poderá, por sua vez, fazê-la sua. Então, veja, a vida intelectual, ou debater uma ideia, ou se debruçar sobre uma ideia, não é simplesmente o pensamento, mas é um conjunto de, o que ele chama aqui de sinais, né? Imagens, ou seja, a tua imaginação. Então veja, a tua imaginação, ela tem um papel preponderante na maneira como você pensa e comunica a tua ideia. As tuas emoções, então veja, emoções são sentimentos. Sentimentos, eles podem ser ordenados ou desordenados. Então quando você tem sentimentos desordenados, a tua intelectualidade ela fica enfraquecida, nós vamos falar sobre isso. E sensações. Então veja, nós somos uma compleição de corpo e alma, complexos, nós somos complexos, né? E que a ordem deste elemento corpo e alma determina muito da maneira como você vai pensar, sentir, agir e se comunicar, né? Então isso é muito importante o que ele fala aqui. Os espíritos só se comunicam por meio do corpo, né? Santo Tomás de Aquino, ele é fantástico nisso, porque nós usamos o nosso corpo e dos sinais que o corpo produz, da própria linguagem, para expressar a nossa comunicação. Então, o intelectual, aquele que busca uma verdade para amá-la, ele tem que estar completo. O teu corpo e a tua alma tem que estar direcionado para isso. E a gente já começou a entender que muitas vezes o nosso corpo e a saúde do nosso corpo joga contra, né, a gente desenvolver essa potencialidade. Olha só o que ele fala aqui, né? Não deveria produzir, uma tal doutrina, ou seja, isso que a gente está explicando, incessantemente retomada pelo Dr. Angélico, tão essencial e providencialmente moderna, não deveria produzir essa convicção de que, para pensar, sobretudo para pensar com paixão e sabedoria durante a vida toda, é indispensável submeter ao pensamento não só a alma, mas as suas diversas potências, mas também ao corpo e o conjunto das suas funções orgânicas. Transformemo-nos em uma harmonia cuja verdade será o resultado. Então, o que eu estou querendo muito expressar para vocês aqui? Não se despreza a saúde do corpo em detrimento de uma potencial intelectualidade. Nós somos uma compleição que ordenada, corpo e alma, saúde do corpo e saúde da alma, potencializa a nossa intelectualidade, a nossa busca pela verdade, né? E aí ele continua. Ele começa a dar exemplos disso, né? O que é bastante interessante. A saúde do corpo influencia na alma e a saúde da alma influencia no corpo. Ele cita um exemplo simples. Uma doença estomacal
muda o caráter do homem. E seu caráter muda seus pensamentos. Então, olha só que interessante isso, né? Isso a gente experimenta, né? Às vezes nós queremos prestar atenção em algo, se debruçar, colocar a nossa alma para intuir sobre algo, mas se você está com uma dor de estômago, por exemplo, você já não consegue fazer isso bem feito, né? Ou seja, você já não consegue estar por inteiro, você já não consegue estar completo. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes nós estamos com uma doença da alma, com uma angústia, né? Nós estamos, sei lá, ou com raiva, ou nós estamos com alguma sensação da alma, por exemplo, que não nos permite prestar atenção ou evoluir na vida intelectual, né? Procura, por exemplo, se concentrar em alguma coisa quando você está com raiva. Impossível. Procura desenvolver algum trabalho intelectual quando você está bastante angustiado. Impossível. Então entendam que nós somos essa compleição e a gente precisa de fato ordenar as duas coisas, corpo e alma, né? Alma sã e corpo são. Isto é sempre o ideal. Então ele fala sobre esse cuidado do corpo que é tão necessário. E ele começa com... Eu acho muito interessante essa parte do livro. Ele começa com alguns conselhos que hoje em dia são conselhos assim tão... que a gente sabe, né? Só que ele está tão desassociado da vida intelectual. E olha como os dois pensados juntos, eles fazem muito mais sentido do que você ter uma vida simplesmente em detrimento do teu corpo. Leve uma vida ao máximo possível ao ar livre. Primeiro conselho, né? Então isso é óbvio, né, gente? Eu trabalhei muito tempo em São Paulo. Hoje, graças a Deus, eu estou num emprego onde eu fico aqui mais no interior. E eu pegava ali 2-3 horas de trânsito por dia, no caos de São Paulo. E, gente, assim, não tem como você ter uma qualidade de vida quando você passa 6 horas por dia no trânsito. Simplesmente não tem como. Quando você olha para o lado, você só vê uma selva de pedras, você só vê arranha-céus, você só vê poluição. Nós fomos criados para contemplar a beleza divina em meio à natureza. É interessante pensar, né? Da Revolução Industrial para cá, que tudo se urbanizou, por exemplo, se a gente traçar um gráfico do nível de estresse, né, e do nível de agitação e de angústia, depois que o homem saiu do campo para a cidade, é totalmente proporcional, assim, né? É uma ascendência, né? As doenças da alma e do corpo, de fato, isso se deve a uma série de outras coisas, se deve à indústria farmacêutica também, mas uma série de problemas que nós tivemos com essa urbanização. Óbvio, eu não estou querendo dizer aqui que poxa, vamos todo mundo voltar para o campo, não é isso. As coisas, né, o mundo evolui, mas o ponto é justamente esse contato com a natureza. O contato com a natureza conversa com a nossa alma, né? Você respirar um ar puro, você conseguir no meio do teu dia, por exemplo, fazer uma caminhada, né? A gente vai falar sobre isso. Como isso faz bem para a nossa alma. E Sertilanges aqui já falava sobre isso, né, antigamente. Leve uma vida ao máximo possível ao ar livre, né? Depois ele fala o outro ponto. É preciso que você se dedique todos os dias a uma sessão de exercícios físicos. O nosso corpo é a nossa máquina, que nós precisamos movimentá-lo. É interessante isso, né? A maneira como o nosso corpo é concebido, se nós não o exercitamos, nós atrofiamos. Então, o intelectual ele tem que estar preocupado, sim, com desenvolver e exercitar seu pensamento, mas também o seu corpo. A disciplina do seu corpo, submeter o seu corpo a um certo desgaste, a um certo exercício para desenvolver e fortalecer os músculos. E esta compleição, ela faz total diferença quando você tem uma vida intelectual, por exemplo, que você só se dedica ao pensamento, né? Então, o teu corpo, ele tem que acompanhar esta evolução. Eu não estou dizendo aqui que você precisa passar 5, 6 dias, 7 dias por semana na academia, não é isso. Mas nós fomos criados, a maneira como o nosso corpo foi criado, ele essencialmente foi criado para o movimento, para o exercício, para o seu desenvolvimento. E como isso influencia diretamente na nossa vida intelectual, né? Como a gente disse no começo, corpo são, alma sã, né? Depois ele fala o seguinte, que eu acho fantástico também. Algum trabalho manual
leve e que distraia seria igualmente precioso tanto para o espírito quanto para o corpo. Nossos pais já sabiam disso, mas nosso século tornou-se de tal modo insano que passou a rir dessa natureza. Fazer um trabalho manual é fantástico, né? Aqui em casa a gente tem o hábito, né? Minha esposa tá com o hábito agora de pintar imagens sacras, né? E como isso faz bem, né? E qualquer trabalho manual, às vezes eu tô estressado, né? Eu vou pra pia lavar louça, sem pensar em nada. Não vou, nesse momento não vou pensar em nada, só vou fazer um trabalho manual. E como esse negócio do trabalho manual, ele parece que limpa a nossa mente, sabe? O teu corpo tá trabalhando e a tua mente tá descansando. Trabalho simples, tá? Tô falando um trabalho simples, de realmente manusear as coisas, né? A gente vive uma rotina muito em que você entra no escritório e você precisa pensar como trazer resultado, como trazer lucro, como trazer... Tem hora que a tua cabeça fica, né? Poxa, sai e faça um trabalho manual por alguns minutos, né? Ou como isso faz a diferença quando a gente quer de fato oxigenar a nossa cabeça e desenvolver um trabalho intelectual sério. Cuide da sua alimentação. Uma refeição leve, simples, moderada em quantidade e preparo deixará você mais atento e disposto para o trabalho. Gente, alimentação é tudo, né? O que eu tô falando aqui é chover no molhado, o mundo já fala sobre isso, mas é interessante como o livro traz isso e como isso faz parte da vida intelectual também, né? Então, hoje em dia, com essa promoção de fast foods, com promoção de comidas cada vez mais industrializadas, sojadas e com uma série de aditivos químicos, assim, muitos problemas seriam evitados se a gente comesse coisas que provêm da terra, simplesmente, né? Raízes e proteínas, digamos assim. Então, cuidar da alimentação, e não é só comer bem, mas é comer na quantidade certa em horários certos. Então, veja, isso é interessante, né? A gente está falando aqui de uma organização da pessoa como um ser na sua completude. Estamos falando de alimentação, estamos falando de vida de estudos, estamos falando de virtudes, estamos falando de organização do dia, estamos falando de você ter uma vida espiritual. Tudo isso passa por uma rotina. Tudo isso passa por uma organização do seu dia. Tudo isso passa por você, de fato, conseguir desenvolver aquilo que te desenvolve. E passa pela constância propriamente dito. Então veja, esse capítulo específico ele fala, cuide também do seu corpo, né? Cuide também do seu corpo, cuide da tua alimentação. A gente muitas vezes negligencia, em função da correria, aquilo que nos desenvolve. A gente não pode, isso não pode acontecer. Se você de fato quer se desenvolver, você não pode negligenciar a você mesmo. Dê atenção às pequenas coisas, aos pequenos detalhes, tome muita água, né? E se alimente bem, se exercite, esteja em contato com a natureza. Isso parece um pouco o discurso, né, desses ecologistas, mas não é. De fato, isso é você buscar na natureza aquilo que te completa e você conseguir ter condições de desenvolver um trabalho intelectual sério. Tá bom? Então tudo isso é muito importante. Olha só isso. Preste ainda muita atenção ao seu sono. Não durma muito nem pouco. Muito sono nos torna pesados, emperrados, nos engrossa o sangue e o pensamento se torna opaco. Pouco sono leva-o a prolongar e a perigosamente sobrecarregar as agitações do trabalho. Observe-se. Essa questão do sono também é fundamental, né? Tem gente que precisa dormir um pouco mais, tem gente que precisa dormir um pouco menos. O fato é que você precisa organizar isso no teu dia e dormir é fundamental. Descansar é fundamental. Às vezes a gente entra naquela pilha de não, nossa, agora eu quero realmente absorver o máximo de conhecimento, eu vou sair estudando tudo e a pessoa negligencia o sono, negligencia o exercício, negligencia o ar livre, negligencia os trabalhos manuais. O que o Sertilão está dizendo aqui é não, tudo isso tem que andar junto de maneira organizada, né? Então o sono é muito fundamental, né? Dormir bem é fundamental. E quando você dorme demais, você se dá a preguiça, a assídia. Quando você dorme de menos, você pode ter problemas, porque o teu corpo precisa do descanso necessário. Então, é saber dosar isso e não negligenciar. Tava vendo uma pessoa falando, olha, eu não tenho problema em acordar cedo, né? Eu achei bem interessante isso que ele falou. Ele falou, não tenho problema em acordar cedo. Eu tenho problema em dormir.
no horário correto. E de fato é isso, né? Esse negócio de celular agora, gente, pelo amor de Deus, a gente pega esse negócio e o tempo que seria pra gente descansar ou fazer um trabalho manual ou se dedicar ao ar livre ou, né? A gente tá lá rolando o feed de Instagram. Então, tudo isso, percebem como isso influencia na nossa vida intelectual, não nos permite progredir na completude que somos. Então, essa questão do sono, né? Precisa ter disciplina, né? E dormir no horário correto. É óbvio que no nosso dia acontece mil e uma coisas, não vamos ser aqui hipócrita também e falar, nossa, eu não vou ter nenhum empecilho, nenhum percalço. Eu acho que vai, ainda mais, por exemplo, quando você tem... Eu tenho 4 filhos, né? Tenho 3 filhos, vou ter 4, graças a Deus. Então, assim, poxa, acontece um monte de coisa e às vezes a gente não consegue cumprir exatamente aquilo que a gente programa. Mas o ponto é não desistir, né? Não desistir, um dia depois do outro, um dia você consegue, outro não, mas manter essa disciplina de tentar ao máximo possível estabelecer uma rotina que seja benéfica, né? E dormir bem também é fundamental, não é? Finalmente, entenda que o cuidado com o corpo, que é um instrumento da alma, é para o intelectual uma virtude e uma sabedoria. E ele complementa. Atualmente é importante observar os efeitos corporais que resultam indiretamente nas doenças da alma. Então veja, comentei sobre isso. O corpo dá sinais. E às vezes isso interfere diretamente na nossa alma. E o contrário também é verdadeiro. Então esteja atento a você. Esteja atento aos sinais que o teu corpo está emitindo, aos sinais que a tua alma está emitindo, tá bom? E aí, eu acho essa parte fantástica. O amigo do prazer é inimigo do seu corpo, transformando-se assim automaticamente no inimigo da sua alma. Obedeça aos prazeres da carne e você estará se sujeito a se tornar carne. Né? Então, isso aqui é 2000 anos de tradição da igreja, né? As pessoas que querem se desenvolver a intelectualidade, né? Elas sempre dão um jeito de mortificar a tua carne. Na medida correta, certa, né? Mas você nunca pode deixar a tua carne imperar. A tua carne te levar. A tua carne te conduzir, né? Ao contrário. Se você quer ter uma vida intelectual séria, de estudos e buscar a verdade, a tua carne deve estar sujeita a aquilo que você busca, né? E a gente sabe, se um dia você se deixa a preguiça, não, só hoje eu vou deitar ali no sofá e eu vou assistir um seriado. Aí amanhã, não, hoje também. Aí não sei, e aquilo cria uma rotina onde você não consegue sair, né? A pessoa que é muito dada, por exemplo, nossa, eu preciso comer um doce todos os dias em determinado horário. Eu preciso tá muito dada a essas sensações. As pessoas estão muito dadas às sensações da carne, dificilmente elas potencializam o seu intelecto, né? Então, esta completude é fundamental. E aí ele termina falando de um exemplo de Santo Tomás de Aquino, né? Sobre essa questão da virtude de conseguir ter constância e disciplina na alma que ordena o corpo. Por que Santo Tomás de Aquino é chamado de doutor angélico? Seria apenas por causa do seu gênio alado? Obviamente não, mas porque tudo nele se submetia ao pensamento genial e santo. Porque sua carne, oriunda das margens tirrenas, havia sido coberta com a brancura do Monte Carmelo e do Monte Hermon. Porque uma vez casto, discreto, vigorosamente disposto e longe de todo e qualquer excesso, ele era todo alma, uma inteligência servida por órgãos. Olha isso, uma inteligência servida por órgãos, segundo uma célebre definição. O que ele está querendo dizer é o seguinte: por que Santo Tomás de Aquino era tão inteligente? Por que Santo Tomás de Aquino conseguia conversar com a nossa alma? Ele não negligenciava o seu corpo. Ele sabia que o seu corpo precisava de disciplina, mas precisava também de equilíbrio, né? E ele usava toda essa completude em serviço do seu pensamento. É isso que buscamos. Tá bom, pessoal? Então, por hoje eu vou parar por aqui e vamos entrar depois no capítulo 3, que fala sobre a organização da vida, que é fantástico, tá? Então, esse recado é importantíssimo. Não negligenciemos nosso corpo, mas utilizemos ele como uma alavanca para potencializar a nossa intelectualidade. Um abraço e até mais.